Olá a todos e bem-vindos. A data é 23 de dezembro de 2025 e, bem, estamos a entrar naquela que é, para mim, a fase mais ufa, a mais louca e fascinante da temporada do futebol inglês. É o período festivo, os jogos são quase todos os dias e a sensação é que cada golo, cada ponto perdido, tem um peso, um eco tremendo. E é mesmo nesse turbilhão que vamos mergulhar hoje. Temos aqui connosco uma série de notícias recentes que pintam um quadro muito completo do momento da Premier League. Vamos falar da tabela, que está a aquecer, de um jogo de taça que foi absolutamente dramático, do impacto de uma lesão grave num dos candidatos ao título e, claro, daquele xadrez estratégico que já se joga a pensar no mercado de janeiro. É isso mesmo. E o nosso desafio aqui, acho eu, não é só, pronto, listar o que aconteceu, é tentar juntar as peças, porque um resultado nos pénaltis em Londres, uma notícia de uma fratura em Liverpool, um rumor de mercado, Não são coisas isoladas. não são, de todos, estão todas ligadas, e a nossa missão hoje é perceber como é que estas ligações se formam e o que é que elas nos dizem sobre o que aí vem. É tentar encontrar o fio condutor no meio deste caos organizado, que é a Premier League. Perfeito. Então vamos a isso. E o ponto de partida tem de ser o quadro geral. A tabela da Premier League foi atualizada e, lendo as análises, a mensagem é clara. A coisa está mesmo a ficar séria. Tanto lá em cima, no topo, como lá em baixo, na luta para não descer. Pois é. Já não estamos naquela fase inicial da época em que uma derrota se despacha com ainda é cedo. Agora cada deslize parece um pequeno terremoto. A pressão para garantir um lugar na Europa ou, simplesmente, para ficar na primeira divisão é imensa. Sente-se. E essa pressão, que às vezes é só um número na tabela, um pouco fria, ganha vida, não é? Ganha emoção em momentos específicos. E tivemos um exemplo perfeito disso na Carabao Cup. Há o jogo entre o Arsenal e o Crystal Palace. Exatamente esse. Foi a personificação dessa tensão toda num só jogo, a eliminar. Eu vi os resumos e foi de roer as unhas. Um empate a um no tempo normal e depois penaltis. E não foram poucos. Não, não foram poucos. As crônicas do jogo falam de uma partida muito tática, muito fechada, Podia ter caído para qualquer lado. para qualquer lado. E quando vai para os penaltis, bem, aí tudo se resume à técnica e, acima de tudo, à força mental. Foi uma daquelas séries longas, angustiantes, em que até os jogadores que nunca marcam têm de ir lá bater. E o resultado final foi 8-7 para o Arsenal. 8-7. Que loucura! Uma vitória conquistada mesmo no limite. Mas a minha pergunta é, para além de passar às semifinais, o que é que uma equipa tira na prática de uma vitória assim tão sofrida? Essa é a questão central. É muito, mas muito mais do que apenas um resultado. O que as fontes sugerem é que para uma equipa como a do Arsenal, que, como se sabe, fez um investimento enorme no verão, E que tem sido criticada por às vezes vacilar sob pressão. exatamente, para essa equipa uma vitória destas é ouro. Não é só um catalisador de confiança, como se costuma dizer. É uma prova concreta. É um ponto de referência que o treinador pode usar o resto da temporada. Estás a dizer que ele pode, numa palestra antes de um jogo importante, apontar para aquele jogo e dizer: lembram-se? É isso mesmo. Ele pode dizer: lembram-se daquela noite fria, quando estávamos sob uma pressão gigante e vocês aguentaram. É esse o nosso caráter. Para os jogadores mais jovens, que ainda estão a construir a sua reputação, ter estas experiências no currículo é fundamental. Transforma a teoria em prática. Lá está. Transforma a crença abstrata de que somos capazes numa memória real de sucesso sob pressão. Num campeonato que é uma maratona mental, ter estes depósitos de resiliência para ir buscar nos momentos difíceis, bem, pode fazer toda a diferença. É uma perspectiva fascinante. Mostra como o lado mental e o desportivo estão completamente ligados. Mas, olha, enquanto o Arsenal vive esta euforia, o ambiente em Anfield, no Liverpool, deve ser o oposto total. Sim. A agência Reuters trouxe notícias que são um verdadeiro balde de água fria para eles. A informação é muito direta, muito crua. O avançado Alexander Isak sofreu uma fratura na perna. Uau. E para não deixar margem para grandes otimismos, o próprio treinador, Arne Slot, veio confirmar a gravidade. A estimativa é de no mínimo 2 meses de paragem. É um golpe duríssimo. Duríssimo é a palavra certa. E acontece, claro, na pior altura possível, com o calendário sobrecarregado, mas o problema aqui é muito mais profundo do que simplesmente perder um jogador, mesmo que seja um jogador-chave. A ausência de Isaac, pelo perfil específico que ele tem, obriga o Liverpool a repensar toda a sua dinâmica de ataque. O que quer dizer com um perfil específico?
Bem, o Isaac não é só um finalizador, um marcador de golos. Uma das suas grandes qualidades, e as análises estáticas destacam muito isso, é a capacidade dele de jogar de costas para a baliza, de segurar a bola sob pressão. O pivô. Exato, o pivô. Ele faz a ligação com os médios, com os extremos. É ele que permite que jogadores como Salah e Diad explorem os espaços. Sem ele, o ataque do Liverpool corre o risco de se tornar muito mais linear, mais previsível. E, consequentemente, mais fácil de defender. Claro, muito mais fácil de anular. Portanto, o problema não é só encontrar outro jogador para meter lá na frente. A questão é que talvez não tenham no plantel ninguém que faça aquele trabalho específico. É precisamente esse o dilema que o Arne Slot tem em mãos. As fontes indicam que o suplente dele tem um perfil diferente. É mais um jogador de ataque, à profundidade, tem menos presença física. Então, qual é a solução? É essa a grande questão. Passa por uma substituição direta, sabendo que se perde aquela capacidade tática, ou passa por uma mudança de sistema mais radical. Talvez jogar com um falso 9, algo que eles já fizeram no passado, mas que altera os movimentos de toda a equipa. E isso coloca uma pressão imensa não só no treinador, mas em toda a estrutura do clube. De repente, uma lesão não é só um problema desportivo. Não? É um teste a toda a estratégia de recrutamento. Sem dúvida. Expõe a profundidade ou a falta dela no plantel. Por mais brilhante que seja o planeamento, há sempre o imponderável. A lesão de Isaac é o caos a entrar no sistema. E a forma como o Liverpool responder agora, quer dizer, seja com soluções internas ou sendo forçado a ir ao mercado, isso vai dizer muito sobre a real capacidade deles de lutar pelo título até ao fim. Pode ser um momento que defina a época deles. Para o bem ou para o mal, exatamente. E essa necessidade de reagir, de encontrar soluções, leva-nos direitinhos ao próximo grande tema, a janela de transferências de janeiro de 2026. Está mesmo aí à porta. Um relatório da Sky Sports mostra que os clubes já se estão a mexer nos bastidores e as estratégias não podiam ser mais diferentes. Por um lado, temos o Arsenal. Depois de um verão em que, como já dissemos, investiram bastante, a indicação é que vão ter um janeiro mais calmo. A ideia parece ser apostar na estabilidade, consolidar o grupo. Exato. Consolidar o grupo que já tem, não perturbar a química da equipa. Parece uma abordagem lógica, aliás, de quem confia no que construiu. Sim, é uma oposição de força quase, mas contrasta de forma brutal com o que se passa noutros clubes. No Tottenham, por exemplo, a Sky Sports descreve o momento do clube como dias agitados e a expressão parece-me perfeita. O que é que isso quer dizer, dias agitados? Quer dizer que eles estão a avaliar tudo. Quem pode chegar, quem pode sair por empréstimo para ganhar minutos, que contratos importantes precisam de ser renovados. É um clube em plena ebulição estratégica, a tentar ajustar várias peças ao mesmo tempo. E nesse relatório sobre o Tottenham há um detalhe que me chamou a atenção. O treinador sentiu necessidade de vir a público defender um jogador que estava a ser muito criticado por uma entrada mais dura num jogo recente. Sim, eu vi isso. À primeira vista, parece só boa gestão de balneário, não é? Mas num período como este, pré-mercado, haverá algo mais por trás disto. É uma excelente pergunta, porque raramente estas coisas são assim tão simples. A leitura mais óbvia é essa. É um treinador a proteger o seu jogador, a reforçar a coesão do grupo, a criar um escudo contra a pressão externa. É o papel dele. Certo. Mas, num contexto de mercado, há sempre uma segunda camada de leitura possível, Que seria? que também pode ser uma jogada estratégica para proteger o valor de um ativo do clube. Ah, claro. Se um jogador está a ser muito criticado, o seu valor de mercado pode diminuir. Um treinador que o defende publicamente está indiretamente a enviar uma mensagem a outros clubes. Nós confiamos neste jogador, ele é importante para nós e, se o quiserem, vão ter de pagar o seu valor real. É gestão de pessoas e gestão de ativos. Tudo na mesma conferência de imprensa. Precisamente, mostra a complexidade do trabalho de um treinador hoje em dia. Fascinante. E se juntarmos isto tudo, o puzzle começa a fazer sentido. Temos o Arsenal a apostar na continuidade, o Tottenham numa reavaliação geral e depois temos o Liverpool, Pois. que talvez quisesse um janeiro sossegado, mas que agora, por causa da lesão do Isaac, pode ser forçado a entrar num mercado de forma reativa. É o xadrez perfeito. A janela de janeiro é exatamente isso. Para alguns, é a oportunidade de dar o toque final numa equipa forte. Para outros, lá embaixo na tabela, é a última boia de salvação. E para equipas como o Liverpool, Transforma-se numa necessidade urgente. numa necessidade urgente. Numa corrida contra o tempo para tapar um buraco que não estava nos planos. As decisões das próximas semanas, seja contratar, vender ou não fazer nada, vão ter um impacto direto no que vai acontecer em maio. Olhando para tudo o que falamos, o quadro que emerge é o de uma liga cheia de tensão, cheia de narrativas que se cruzam. Temos a pressão constante da classificação, onde ninguém pode vacilar. Sim. Vimos como um momento de drama puro, como uma vitória nos pénaltis,
pode fortalecer o espírito de uma equipa. Uhum. Por outro lado, vimos como o azar, na forma de uma fratura, pode deitar por terra meses de planeamento e forçar uma reavaliação completa. E, finalmente, temos este mercado de transferências à porta. Que é onde tudo se encontra. Exatamente. O palco onde todos estes dramas e necessidades se encontram. E o ponto fundamental que tentámos explorar é que nada disto acontece em separado. A temporada de futebol é um ecossistema. A confiança que o Arsenal ganha na taça pode dar-lhes o ímpeto para ganhar um jogo difícil na Liga. Certo. O diagnóstico médico de Isaac em Liverpool pode levar um diretor esportivo a ligar para um clube em Espanha, mudando a carreira de outros jogadores. Uma contratação feita pelo Tottenham pode ser a peça que lhes faltava para chegar à Liga dos Campeões. É uma cadeia de eventos. Cada elo influencia o seguinte. Perfeito. E, para fecharmos, com base nestes cenários todos que as nossas fontes nos deram, fica uma reflexão final que me parece inevitável. Estamos a ver dois modelos a desenrolarem-se em tempo real. Por um lado, o Arsenal, que representa o poder do planeamento meticuloso. Um grande investimento, feito com tempo, seguido de uma aposta na estabilidade. O plano. Por outro, o Liverpool, que agora é forçado a encarnar o poder da adaptação, a capacidade de improvisar, de encontrar soluções no meio do caos de uma lesão. A questão que fica no ar é, no futebol de elite de hoje, o que é mais decisivo para o sucesso? O plano perfeito, executado sem falhas, ou a resiliência para reescrever o plano quando tudo corre